Seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes. No dia de hoje vamos começar uma série sobre uma obra do pastor Elias Soares. A obra que eu me refiro é o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas, ok? E, bem, quando eu obtive essa obra, eu pensei que estava se tratando de um dicionário, né? Mas boa parte deste dicionário aqui do pastor Elias, ele se prende a falar sobre o calvinismo. Evidentemente, como ele é supostamente arminiano, né? Ele diz que ele coloca suas interpretações nesta obra volumosa aqui, deixando boa parte para combater o evangelho monergístico. Sendo assim, nos vemos no dever de mostrar a verdade sobre as posições expostas nesta obra, ok? Bem, já não é de hoje, né, que as pessoas, quando fazem, no caso os arminianos, fazem as suas obras teológicas, eles constantemente fazem as suas teologias, entre aspas, né, querendo refutar o evangelho monergístico. Eu já conversei com várias pessoas onde elas dizem que foi bom ter existido, por exemplo, a editora Reflexão, para dar aí um equilíbrio, né, na questão de obras teológicas, porque nós tínhamos somente ataques ao arminianismo, segundo esses arminianos, né, que eu conversei. Então hoje está uma maneira mais equilibrada, né? Mas eles se esquecem de que obras do passado, como esta aqui, por exemplo, de Eurico Baxter, Introdução à Teologia Sistemática, uma obra bem antiga da CPAD, ele já dizia aqui, né, na página, eu vou abrir aqui para vocês, na página 238, atacando o evangelho monergístico, do qual as pessoas chamam de calvinismo, porque na verdade calvinismo remonta a uma cosmovisão. Então é muito errado nos referirmos ao calvinismo como ao evangelho, porque calvinismo é uma cosmovisão que varreu toda a Europa, ok? Que foi um movimento que envolveu-se nas artes, envolveu-se na música, transformou a ciência e por aí vai indo. Isso chama-se calvinismo. Porém, quando nós estamos nos referindo ao evangelho monergístico, certo? Então, esse deveria ser o nome correto quando as pessoas estão abordando nas suas obras sobre a questão do calvinismo. Agora, nesta obra, como eu dizia, de Eurico Baxter, uma obra bem antiga da CPAD, diz aqui na página 238, uma vez salvos, para sempre salvo. Essa é um dos ataques constantes dos arminianos à fé reformada, dizendo que isso é impossível de acontecer, né? Isso não tem respaldo bíblico segundo eles. Mas Eurico Baxter, neste livro, diz o seguinte na página 238, já no tempo dos apóstolos havia essa corrente doutrinária, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. A chamada doutrina dos Nicolaítas afirmava que a graça de Deus sobre os crentes é tão poderosa que os atos dos homens, por mais terríveis que sejam, não os afastam dela. E importa salientar que Jesus afirmou que aborrecia tal doutrina. Bem, acontece que a doutrina da perseverança dos santos, que é um dos pontos de Dort, do Sínodo de Dort, não é isso que ensina Dort, tá? Através das Escrituras. As Escrituras, elas mostram um outro caminho, tá bom? Então, ninguém está dizendo que
Uma pessoa que anda na lama, no lamaçal, no pecado, na imoralidade, na falta de graça, ele vai herdar a salvação. Até porque quem não é ovelha jamais andará nesse tipo de comportamento. Aquele que é bode, sim, ele vai andar em tudo que é tipo de sujeira aqui que ele está dizendo. Ó. É tão poderosa, né? Afirmava essa doutrina dos nicolaítas, é tão poderosa que, por mais terríveis que sejam as obras dela, jamais faria com que a pessoa seja afastada do evangelho. Mas justamente não é isso que ensina a teologia reformada, tá? Isso aí é um espantalho criado pelos arminianos, assim como os jesuítas também fizeram vários espantalhos. No dicionário de palavras, expressões e interpretações do pastor Elias Soares, mal sabia eu que tinha também muita coisa aqui sobre a questão da abordagem que ele fez sobre a fé reformada. Eu imaginei que eu não encontraria isso na obra, mas justamente foi o que eu encontrei. Já na página 207, nós vemos aqui na página 207, falando sobre a doutrina dos nicolaítas, do qual o senhor Eurico Baxter acusa ser extremamente semelhante com o calvinismo. Porém, quando você vai aqui para a obra do próprio Elias Soares, começa a falar sobre a doutrina dos nicolaítas. E aqui está dizendo totalmente o contrário. Aqui está dizendo que o vocábulo Nicolaitas, do grego Nicolaites, significa seguidores de Nicolau. Existem algumas explicações a respeito de quem vem a ser esse Nicolau. Aí ele explana aqui quem poderia ser esse tal de Nicolau, certo? E, em princípio, tudo o que sabemos a respeito das obras ou da doutrina dos Nicolaitas é de que era algo que aborrecia Deus. Tem, porém, que aborreces as obras dos Nicolaitas, dos quais eu também aborreço. Apocalipse 2:6. Isto, por si só, já é suficiente para concluirmos que essa doutrina não tinha nada de bom. Pois se alguma coisa aborrece a Deus, de igual modo deve nos aborrecer, e por isso deve ser rejeitada. Neste ponto, há um fato muito curioso entre as duas igrejas do Apocalipse, pois enquanto a igreja de Éfeso aborrecia as obras dos Nicolaitas, das quais Deus aborrecia, a igreja de Pérgamo, por sua vez, seguia a doutrina dos Nicolaitas, que Deus aborrecia. Enquanto em Éfeso as obras dos Nicolaitas eram recusadas. Em Pérgamo, elas eram não apenas praticadas, mas também ensinadas na igreja. Isso aborrecia a Deus a ponto de fazer uma séria repreensão ao anjo da igreja de Pérgamo. Mas no fim da exposição do pastor Elias, diz aqui que não dá para saber o que era essa doutrina, a doutrina dos Nicolaitas, porque até a fonte que ele usou no espanhol, um comentário exegético de Samuel Pérez Milos, também não declara o que seria muita especulação sobre o que seria a obra dos Nicolaitas. Então, de fato, o senhor Eurico Baxter chutou, quando ele falou que a obra dos Nicolaitas era a questão do uma vez salvo, salvo para sempre. Acontece que existe muita preocupação entre os arminianos sobre a questão da doutrina reformada. Além dos inúmeros espantalhos, inúmeras preocupações, como por exemplo este livro Assembleia de Deus, de Jerry Walls. Devemos frisar que Jerry Walls também crê em alguma forma de purgatório. É bom a gente frisar isso, tá? Quer atacar o monergismo, mas tem problemas sérios na doutrina. Mas muito bem, ele diz aqui na preocupação do livro dele o seguinte: os ministros da Assembleia de Deus precisam estar cientes desta influência crescente que é o monergismo, pois ela está contribuindo para a neutralização de importantes ênfases pentecostais e espirituais que nós historicamente afirmamos. Está nascendo em ministros assembleanos, observadores, a noção de que a influência do pensamento calvinista reformado possa, na verdade, estar corroendo o nosso compromisso histórico com o maior evangelismo que o mundo já viu. Olha só a preocupação de Jerry Walls. Olha, se a igreja
a Assembleia de Deus começar a deixar os monergistas atuarem livremente na igreja, então o nosso evangelismo vai por água abaixo, né? Interessante isso daí, porque a acusação é ao monergismo, contanto que eles não conseguem olhar para a atual apatia deles, né? O movimento pentecostal que começou com bastante evangelização no meio das favelas, praças públicas. Eu mesmo que participei do movimento da Assembleia de Deus, posso reconhecer e dizer que você trazer pessoas para o evangelismo é uma coisa muito difícil mesmo. Nos primórdios, evidentemente, as denominações pentecostais, elas saíam às ruas para distribuir os seus folhetos em praças públicas e tudo mais, mas isso foi morrendo, sem entrar o evangelho monergístico no meio. O evangelho monergístico começa a partir do século XXI a sua penetração no meio pentecostal, ou no final do século XX, né, nos anos de 95, mas a partir do ano 2000 é que começa realmente a influência do monergismo. Então não foi o monergismo que acabou com a força da evangelização das igrejas pentecostais. Foram eles mesmos que foram se apostatando, foram se distanciando, o amor foi esfriando, não tem nada a ver com o monergismo. Tanto é que o próprio livro da CPAD, Heróis da Fé, se você abrir aqui, a maioria que tem aqui dentro, o livro da Assembleia de Deus, a maioria aqui é calvinista. Tá? A maioria aqui são calvinistas. Foram os maiores evangelizadores do mundo em questões de missões. E eles mesmos reconhecem aqui, ó, Heróis da Fé, obra deles. Então, quer dizer, é uma grande contradição. Então não é de hoje que os arminianos, assim como os jesuítas, assim como os molinistas, atacam a fé reformada. Não é à toa que você vê aí canais aí do Harry Alves, Ezequiel Gomes e por aí vai indo, Elias Soares, quem mais? Temi Lima, toda essa galera, eles, né, que dizem defender a verdade, se esquecem de uma coisa, que todas as seitas defendem o que eles defendem, que é o livre-arbítrio. Interessante isso daí, né? Toda seita defende o livre-arbítrio. Mas eles não querem, na humildade de coração, reconhecer que eles estão equivocados. Pelo contrário, faz uma obra dessa aqui imensa, defendendo o livre-arbítrio. Continuando a defender o livre-arbítrio. Eu mesmo disse, pessoalmente, para o pastor Elias Soares, na Conde de Sarzedas, de que livre-arbítrio é do mundo das seitas. Basta verificar as seitas, todas elas, o Espiritismo, Testemunho de Jeová, Mormons, quem ele quiser investigar, até mesmo o satanismo, crê no livre-arbítrio. Tá? Então não sou eu que estou dizendo. Basta você que é apologista, ou você que é leigo, ou você que é crente de verdade, fazer uma pesquisa. Eu mesmo tenho aqui no canal, neste canal, uma série chamada Arminianismo, a Alma das Seitas. Virão mais seitas estudadas, maçonaria e tudo mais, mostrando que todas elas creem no livre-arbítrio. Agora, não sou eu que estou dizendo. Você não precisa acreditar em mim. Acredite nos fatos. Os fatos é que dizem. Então, quando esse pessoal começa a escrever livros aqui contra o monergismo, né, tem variados tipos de livros. Você pega isso aqui, Calvinismo Recalcitrante, que é de uma instituição apologética, do pastor Batista Flávio Martinez. Tá, pastor Flávio Martinez? Eu sou batista hoje também, batista também, tá? Mas vocês negam a sua historicidade antiga, os batistas, dizendo que não havia monergistas no meio batista, né? E outra coisa, quando vocês escrevem livros como esse daqui, vocês começam a fazer verdadeiras aberrações, né? Como, por exemplo, dizer aqui nessa edição, aqui na página 80, usar um site católico apostólico romano, no site de apologética católica, nos dá uma desconfortante informação sobre a questão de João Calvino e a sua firme crença na virgindade perpétua de Maria. Ah, meu Deus do céu, e qual foi a fonte que vocês usaram, hein? Catolicismo romano, do qual vocês combatem, você do CACP. Então é assim, sabe, é muito interessante essa pegadinha aí de ficar combatendo o monergismo. Porém, quando a gente vai para a investigação bíblica, exegese, hermenêutica e tudo mais, esse pessoal que é apologista
viaja na maionese, né? Eles preferem a mentira do que a verdade soterológica. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Você afirmar que você é calvinista, você vai ser popular? Eles não querem isso daí. Ser impopular? Não. Jamais. Né? Até o Cruvinel, que é calvinista, fica negando que ele é calvinista. Sabe por quê? As pessoas não querem ser impopular. Contanto que o Evangelho de Cristo é você ser impopular. O Evangelho de Cristo é você ser impopular. Mas quando eles escrevem essas obras, eles querem ser populares. Né? Então, você pega aqui no dicionário do senhor Elias, né, que a gente vai ver aí, não é só ele que defende esse negócio de graça preveniente. Né? Outros autores, eles defendem, arminianos, né, defendem a graça preveniente. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a estudar aqui a refutação deste dicionário concernente seus equívocos doutrinários concernente ao evangelho monergístico, tá bom? Então, no próximo vídeo, segue aí a nossa sequência sobre essa grande questão aí desse dicionário, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente, até o próximo vídeo. Amém.